pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, é um prazer recebê-los. E o nosso Papo de Divã de hoje, ele tem uma edição especial. A ideia desse vídeo é trazer algumas reflexões em torno da misoginia a partir de uma breve análise do caso Mariana Ferrer. Para quem não conhece o caso Mariana, em 2018 a Mariana ela fez, melhor dizendo, uma denúncia de crime sexual e a partir daí ela sofreu todo um processo de falta de acolhimento, de represálias durante o desenrolar do processo judicial. Inclusive foi destratada em audiências. E numa dessas audiências, o próprio advogado do réu se reportou a Mariana como alguém que não adiantaria fazer o showzinho. A partir da análise da forma como essa moça foi tratada, e infelizmente hoje tive a notícia de que o réu foi absolvido, ou seja, por unanimidade, se considerou que ele não deveria ser condenado por insuficiência de provas. Fiquei a pensar na importância de nós refletirmos sobre o processo de construção de uma personalidade, que é uma personalidade patológica, que é a personalidade misógina. A misoginia é uma doença psicológica. Não adianta nós amenizarmos. E o caso da Mariana, exatamente porque ela foi tratada por homens dessa forma, a começar pelo próprio réu e aqueles que tinham a missão de defendê-la, na realidade fizeram exatamente o contrário, ou seja, de acolher, de compreender, de, proteger a mulher. Na realidade, eu comecei a pensar na importância de se analisar alguns contextos históricos, pensando por que hoje a misoginia ela virou uma prática comum, uma linguagem social, uma forma de conviver com a mulher. Parece que já é esperado o tratamento, que é o tratamento descortês, desrespeitoso, ilegal, violento, agressivo, inadmissível com relação à figura feminina. Já ouvi essa história do showzinho em contextos diferentes enquanto terapeuta, enquanto psicóloga de mulheres que são vítimas de homens abusivos, né, que é a grande maioria do meu público. Já atendi também homens vítimas de abuso, já deixei isso aqui claro, mas o público maior são as mulheres. No acompanhamento desses casos, já tive a oportunidade de saber sobre homens que pensam assim, ou seja, a mulher ela teria um discurso histérico da vítima. Se esses homens usassem um pouquinho a inteligência, né, se esforçassem um pouquinho, eles iriam compreender que historicamente a mulher vem sendo vitimizada. Não é um discurso em defesa do gênero, obviamente que é em defesa do gênero, mas justificada por uma realidade, por uma evidência que é histórica. Se nós observarmos e analisarmos de uma maneira inteligente, nós vamos encontrar na antiguidade toda uma estruturação desse discurso misógino que coloca a mulher como aquela que não só não participa dos assuntos políticos, mas como uma mulher que tem uma natureza inferior. Nós vamos encontrar textos considerados misóginos lá na antiguidade grega. Se nós analisarmos a própria literatura grega, principalmente a literatura de Homero, como eu já falei aqui, já falei em outras oportunidades, nós vamos encontrar na Odisseia de Homero a figura de Penélope, que é uma figura que vem sendo rebaixada pelo próprio filho Ulisses, a mulher que precisa entender que discurso é coisa para homens, é o que está escrito lá na literatura, lá no texto. Nós fomos analisar, por exemplo, em Aristóteles, né, na filosofia aristotélica, nós vamos encontrar uma afirmativa muito curiosa e preocupante de que a mulher seria um homem incompleto. Isso no contexto dele fazia sentido, mas foi sendo naturalizado e incorporado. Vamos dar um salto quântico e vamos chegar na Idade Média e vamos observar essa mulher com uma natureza demoníaca.
E parece que essa natureza demoníaca vem sendo justificada para que casos como o da Mariana continuem acontecendo. É como se nós, mulheres, tivéssemos culpa de uma suposta natureza amaldiçoada, né? A natureza que seduz, que envolve. A exemplo de Eva, quando a gente traz e entende o mito, essa lógica de que a mulher ela vai trazer ao homem uma tentação. A mulher, ela, pela sua natureza, ela se justificaria essa condenação a esse mal sedutor que a mulher traz em si, ou traria em si. Se nós formos analisar Pandora com a sua curiosidade feminina só traz as porcarias do mundo e ela estraga tudo, não é assim? E aí a gente vai encontrar em Lilith a revolta da mulher, mas que é condenada, essa mulher que não aceita ser submetida. Como assim, se você é menos? Como assim você vai questionar o macho? Infelizmente, esses discursos fazem parte de homens e mulheres. Isso é o que é mais triste. Digo homens e mulheres porque já tive também, infelizmente, a oportunidade de testemunhar mulheres que não conseguiram a medida protetiva porque uma juíza, mulher, considerou que ela poderia se proteger pela sua condição profissional. E aí, quando nós vamos analisar tudo isso e perceber a misoginia num contexto de uma estrutura que é naturalizada, onde essa mulher precisa ser condenada de alguma forma, afinal de contas, na Idade Média nós éramos bruxas, nós tínhamos o poder de copular com o demônio, nós tínhamos o poder da sedução, e é ali que nasce a primeira legislação contra a mulher, ou seja, o pecado deveria ser pago com a fogueira, porque se nós tínhamos essa natureza, e temos ainda, porque isso está no nosso imaginário, essa natureza de termos o poder de copular com o chefe do mal, não é assim? É porque realmente coisa boa nós não somos. Se nós formos para outras culturas, a coisa fica bem pior. E aí, sem me estender muito, a ideia é pararmos para pensar que tipo de educação nós estamos dando para os nossos filhos, meninos e meninas. Porque os misóginos, eles não nasceram de chocadeira. Misóginos fazem parte de processos de educação muito bem estruturados e adoecidos, onde você tem um homem, que é esse homem irracível, esse homem que agride a mulher, que ensina para o filho que é assim que as mulheres devem ser tratadas, onde nós temos mulheres também austeras, que também confirmam esse lugar da violência, ou seja, misóginos são formados por homens e mulheres. E aí nós paramos para pensar, que educação, mais uma vez sendo repetitiva, nós estamos passando e demonstrando para os nossos filhos? Qual é a nossa implicação no processo de inibição para que novos misóginos não surjam mais no mundo? Qual é a nossa implicação na reconstrução de valores, na reconstrução daquilo que deveríamos ensinar para as crianças através do nosso exemplo e não apenas com a fala? Lembrando, abusadores seduzem falando. Historicamente, a gente observa que a fala tem sido dentro de alguns contextos, e estudando, melhor dizendo, abuso, a gente entende o quanto que a fala é um instrumento muito poderoso, a arma de abusadores para seduzir. Quantas mulheres caem em discurso de homens que são homens dissimulados e que trazem, enfim, a misoginia como uma realidade psicológica, né, como uma estrutura psicológica, como que as mulheres caem nesse discurso? Vamos lembrar, a misoginia, de uma maneira bem resumida, é uma construção psicológica de que a mulher tem que ser destruída. Essa é a misoginia. O misógino é aquele homem que vai exigir que a mulher o atenda. Na relação com essa mulher, ele vai deixar claro de que ela precisa atendê-lo e que se ele está insatisfeito é porque ela não é suficiente. Voltando a Mariana, no momento em que ela é tratada como alguém que está fazendo um showzinho, e no momento em que a decisão judicial se baseia, apesar de algumas evidências, se baseia na insuficiência de provas, no momento em que nós encontramos isso, né, e há toda
um questionamento desse posicionamento, nós vamos observar que a dor da Mariana, aquilo que ela fala, aquilo que ela testemunha, aquilo que ela tenta provar não é suficiente. Ou seja, a Mariana vem sendo colocada naquele lugar de alguém que não teve condição de defender a sua natureza condenável. É assim que nós mulheres estamos sendo tratadas. Ou seja, é assim que ainda estamos sendo tratados. E se nós não observarmos como é que os processos de educação de crianças, educação afetiva, eu não estou falando de educação formal, educação intelectual, essa é importante, eu estou falando de educação que passa por valores, educação moral, educação no sentido de que tipo de valores nós estamos passando, como é que nós estamos ensinando as crianças a se tratarem na condição de meninos e meninas, o que realmente nós estamos conseguindo passar para os nossos filhos através do nosso comportamento, para que a gente não continue mais testemunhando Marianas por aí, para que nós passemos a entender que quando a misoginia estava apenas localizada numa questão de psicopatologia, me parece mais fácil, entre aspas, compreender quais seriam os processos de evitação ou como poderíamos fazer para que ela não fosse multiplicada. Agora, quando ela vira uma linguagem social, isso é muito preocupante. Quando ela vira uma prática onde as próprias mulheres também exercem isso é preocupante. Então, ficar naquele discurso de condenação, de que isso é mimimi, que a mulher é histérica, isso é o discurso da condenação, esse é o discurso da violência, esse é o discurso que algema, que escraviza a mulher a um lugar como se ela tivesse culpa de uma suposta natureza ruim. E nós temos que rever esses processos para que nós, enquanto mulheres, não reproduzamos esse lugar na relação com os homens e para que nós também não reproduzamos esse lugar no momento em que estamos educando meninos e meninas. E uma coisa importante, educação de filhos não é um atributo da mulher. Educação de filhos é um atributo de ambos. Pais. Uma criança, ela nasce de duas pessoas. E no momento em que ela nasce de duas pessoas, ela precisa o quê? Ela precisa dessas duas pessoas. Os homens precisam educar as mulheres também, essa lógica de que para que a misoginia seja combatida, a gente tem que tirar a misoginia da nossa o quê? Da nossa agenda, mas principalmente da nossa mentalidade, para que a gente não venha mais a testemunhar, lamentavelmente, esse show que a gente vê da impunidade, onde o judiciário tem um imperialismo de decidir as nossas vidas e onde nós vamos cada vez mais perdendo a nossa autonomia, a nossa possibilidade política, e temos que estar atentos para resgatar tudo isso e de uma maneira bastante contundente, firme, criar outros processos de educação das nossas crianças, se nós quisermos realmente transformar a sociedade, construir um lugar que seja um lugar mais democrático, um lugar de mais paz, um lugar de mais saúde mental. Vamos ficar por aqui, é sempre um prazer, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, compartilhem, participem do nosso Papo de Divã, deixem os comentários para que a gente possa melhorar o trabalho, crescer e cada vez mais auxiliar mais pessoas. Um forte abraço para vocês e até o próximo Papo de Divã.